Meus caros irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, pastores e companheiros de ministério, irmãos e irmãs que sempre nos acompanham neste canal, e você que está nos conhecendo hoje, eu quero saudar a todos vós com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para darmos prosseguimento ao estudo do segundo trimestre de 2023, no qual estamos estudando sobre relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. A lição que estudaremos é a 12ª lição, que tem como título Criando Filhos Saudáveis. A nossa revista nos lembra também que no dia 18 de junho de 2023 é comemorado o 112º aniversário das Assembleias de Deus no Brasil. Portanto, meus amados irmãos que fazem parte da direção da Escola Bíblica Dominical, é um ótimo momento para nós nos lembrarmos da história das Assembleias de Deus. Durante estes 112 anos, as Assembleias de Deus têm trabalhado conquistando almas, conquistando vidas e vem se expandindo, não somente no território nacional, mas também em missões. A Assembleia de Deus no Brasil hoje está trabalhando em vários países, enviando missionários, assim como a nossa igreja, a Assembleia de Deus do Clube Bandeira, tem missionários na África, tem missionários na Europa, tem missionários na América do Sul, como um exemplo de que as Assembleias de Deus têm se expandido. Então, oremos para que Deus possa nos dar uma ótima celebração no dia 18 de junho de 2023, 112º aniversário das Assembleias de Deus no Brasil. Vamos prosseguir, agradecendo a você que tem compartilhado as nossas aulas com outros professores e alunos e também orando ao Senhor para que Ele nos dê uma exposição que possa trazer para nós ensinamento, que possa nos dar instrução e possa nos levar a ser melhores pais e também melhores filhos, porque estamos falando sobre relacionamentos em família, para que tomemos estes exemplos que estão sendo abordados e encontremos então, através da Palavra de Deus, um direcionamento para as nossas vidas, para as nossas famílias. Assim, oremos ao Senhor neste momento. Pai, no nome de Jesus, te agradecemos pela oportunidade rica que temos de, mais uma vez, através deste canal, transmitir a teus filhos o conteúdo de uma lição da Escola Bíblica Dominical. Nessa oportunidade, a 12ª lição. Que o teu Espírito nos oriente naquilo que iremos falar e que teus servos possam aproveitar bem este conteúdo. Assim oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos então, irmãos, à nossa lição. Tenha nas suas mãos a revista da CPAD, tenha nas suas mãos um exemplar ou mais exemplares da Bíblia Sagrada, porque você pode precisar durante esta exposição. E vamos então começar, como sempre começamos, com o nosso texto áureo. O nosso texto áureo se encontra no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 2, versículo 52, o versículo que diz: E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Vamos ler novamente. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Lucas capítulo 2, versículo 52. A verdade prática diz: a vontade de Deus é que os pais eduquem seus filhos de acordo com os princípios divinos, a fim de que eles cresçam de maneira saudável e equilibrada. Vamos ler novamente. A vontade de Deus é que os pais eduquem seus filhos de acordo com os princípios divinos, a fim de que eles cresçam de maneira saudável e equilibrada. Ótimo resumo da lição que estudaremos. Vamos prosseguir? Temos a leitura bíblica em classe. Na nossa revista está assim: Lucas capítulo 2, versículo 40, depois vem 42 a 52. Nós vamos ler também o versículo 41, que está entre esses dois textos que estão na revista. Ao invés de lermos Lucas capítulo 2, versículo 40, 42 a 52, vamos ler do versículo 40 ao 52. Até porque o versículo 41 tem uma informação importantíssima que será utilizada no meio da lição. Então, você, caro superintendente ou professor que está me ouvindo, seria muito bom se na sua leitura você também incluísse o versículo 41 e vocês verão no transcorrer da lição por que nós estamos falando isto. Vamos então à nossa
Leitura: Lucas capítulo 2, versículo 40 a 52. Diz assim a palavra de Deus: E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa. Este é o versículo que nós estamos incluindo. E, tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. E, regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia e procuraram-no entre os parentes e conhecidos. E, como o não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando ouviram, maravilharam-se. E disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito, e sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Amém. Vamos então aos objetivos da lição. Primeiro, revelar a normalidade da família de Jesus, ou seja, mostrar que a família de Jesus era uma família normal. Segundo objetivo, abordar as fases da vida de Jesus conforme os evangelhos apresentam. É claro que não temos detalhes dos 12 anos de idade até os 30 anos de idade do Senhor Jesus Cristo, mas, de uma certa forma, a lição tentará abordar e falar sobre estes períodos: infância, adolescência e juventude do Senhor Jesus Cristo. E, por último, explicar o tríplice desenvolvimento do Senhor Jesus em sabedoria, estatura e graça. Veremos isto durante a lição. Prosseguindo, vamos à introdução e faremos a nossa prática de sempre, meus amados irmãos. Percorreremos a lição procurando pontos que devem ser destacados e faremos algumas argumentações e observações quando acharmos necessário. O Senhor Jesus nasceu numa família normal. Ele teve como pai José e como mãe Maria. Deus falou em sonhos com José a respeito da concepção virginal de Maria por meio da obra do Espírito Santo. Por isso, ele se tornou o pai adotivo de Jesus. A criança concebida no ventre de Maria era, de fato, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Como diz João capítulo 1, versículo 14. Nesta lição, estudaremos o desenvolvimento de Jesus dentro da família de José e Maria, seus pais. Nosso propósito é extrair lições da casa de nosso Senhor que nos auxiliem nos desafios familiares atuais. Ou seja, olharemos para o desenvolvimento, o crescimento do Senhor Jesus Cristo para extrair daí lições para as nossas famílias, para as nossas vidas. Uma família normal é o primeiro tópico da lição. Dados gerais da família de Jesus é o que aprenderemos nesse primeiro item do primeiro tópico. Vamos lá? José e Maria eram descendentes da família real de Davi, ou seja, da raiz de Jessé. O casamento deles aconteceu depois que o anjo do Senhor revelou a José que sua noiva estava grávida e o filho do seu ventre fora gerado pelo Espírito Santo. Posteriormente, José se relacionou sexualmente com Maria após o nascimento de Jesus. É claro, irmãos, que há igrejas que não acreditam nisso que nós estamos falando.
Você deve saber que com o tempo a igreja formulou alguns credos e assim afirmam que Maria não teve outros filhos. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia é categórica em dizer que Jesus teve irmãos e irmãs. É o que veremos nessa lição. Podemos inferir isso a partir do relato do evangelista Mateus. Diz assim: e José, despertado do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher e não a conheceu, até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Prosseguindo, segundo item do primeiro tópico, os filhos de José e Maria depois de Jesus. Jesus foi o filho primogênito de José e Maria. A Bíblia registra que os pais dele tiveram outros filhos mais adiante: Tiago, José, Judas, Simão e pelo menos mais de uma irmã. É o que diz Marcos capítulo 6, versículo 3, dizendo que ali estavam os seus irmãos e suas irmãs. Seus irmãos não o aceitavam como Messias e por isso o rejeitavam. João capítulo 7, versículo 1 a 5, eu vou ler para você esse texto, mostra o momento em que os irmãos de Jesus dizem para que ele vá para Jerusalém para ser reconhecido. João capítulo 7, versículo 1 até o versículo 5, diz assim a palavra do Senhor. E depois disso Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próxima a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos: sai daqui, vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes, porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. João capítulo 7, versículo 1 a 5. Somente depois da sua ressurreição, ou seja, da ressurreição de Jesus, seus irmãos o aceitaram e o receberam. Tiago, nossa revista diz assim, talvez o mais incrédulo deles, mas nós não temos base bíblica para afirmar isso. Isso é mais uma inferência que nós estamos sempre alertando aos irmãos a respeito disso nas lições neste trimestre. Tornou-se um seguidor de Cristo e, mesmo não sendo um dos apóstolos, tornou-se o líder principal da igreja em Jerusalém. É preciso ter cuidado, meus amados irmãos, para não confundir Tiago, filho de Zebedeu, com Tiago, irmão do Senhor. Quando você lê Atos capítulo 12, versículo 2, nós temos ali um Tiago que foi morto por Herodes, ou seja, este era irmão de João, filho de Zebedeu. Agora, no mesmo capítulo, no versículo 17, nós temos o outro Tiago, que é o Tiago, irmão do Senhor, assim como é afirmado por Paulo em Gálatas 1, versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor, eu vou ler para você. Gálatas 1, 19 diz assim: e não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Então, Tiago, irmão do Senhor, se tornou um líder na igreja primitiva. Porém, antes, ele e seus irmãos não criam no Senhor Jesus Cristo como Messias enviado por Deus. Prosseguindo, vamos ao segundo tópico da lição, o modo de criação de Jesus. Primeiro item do segundo tópico, Jesus, o filho especial. A despeito de Jesus ter sido especial, José e Maria nunca trataram os demais filhos com desprezo. Mais uma vez, nós temos aí uma inferência, não temos um versículo da Bíblia que dê amparo para isto. Eles sabiam que havia algo especial na vida do primogênito? Isso sim, pois lhes fora revelado que ele seria o Salvador, o Filho de Deus. Nesse sentido, José e Maria souberam administrar essa diferença sem diminuir os demais irmãos, assim afirma o nosso comentarista. Conheceremos melhor a maneira como nosso Senhor se desenvolveu segundo a sua humildade, analisando as fases de sua vida, a infância, a adolescência e a juventude. A infância de Jesus. Após nascer em Belém da Judéia, nosso Senhor foi colocado num coxo para a ração de animais. Não se tratava de objeto
de um palácio real, pois seus pais não tinham uma alternativa. Vale a pena ler Lucas capítulo 2, versículo 4 e 7, que dizem o seguinte: E subiu da Galiléia também José, da cidade de Nazaré, à Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi. Ou seja, José e Maria, sua esposa que estava grávida, tiveram que sair da Galiléia em direção à Judéia para o alistamento. Diz o versículo seguinte, versículo 5, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. Versículo 6 diz: E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E o versículo 7: E deu à luz a seu filho primogênito, e o envolveu em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ou seja, eram muitas pessoas que estavam indo para o alistamento, e naquele momento não havia como se hospedar em nenhuma das casas que sempre hospedavam os forasteiros. Neste momento, não tinha outra alternativa a não ser ir para uma manjedoura, e ali nasceu o menino Jesus. Depois de 8 dias, José e Maria levaram o menino para a circuncisão e lhe deram o nome de Jesus. Todo o tratamento que Jesus recebeu foi semelhante ao dos outros meninos nascidos em Israel. Não havia nada de especial nisso. Jesus foi tratado de modo igual. Nasceu e ao 8º dia foi apresentado como todo menino era apresentado. Nosso Senhor teve uma infância como a de qualquer menino da Judéia. Ele cresceu e desenvolveu-se sob os cuidados de seus pais. Quanto à alimentação, proteção, saúde mental e física, e principalmente a vida espiritual, ele precisava dos cuidados de seus pais. Então Jesus foi uma criança que foi bem tratada desde o seu nascimento, bem instruído. É claro que o seu ministério ia se revelar aos 30 anos de idade, mas Maria e José, José e Maria fizeram o seu trabalho como pais, criando filho de forma saudável, dando a ele proteção, alimentação e principalmente instrução na palavra, levando-o para participar das festas, levando-o para participar dos momentos em que Israel lembrava os grandes feitos do Antigo Testamento. Continuando, nosso Senhor teve de deixar a sua terra provisoriamente, tendo que ir para o Egito para escapar do rei Herodes. Até que, mais tarde, juntamente com seus pais, ele voltou para a terra de Israel. Terceiro item do segundo tópico, a adolescência de Jesus. No Evangelho de Lucas, o texto bíblico declara que Jesus havia crescido em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Voltaremos a este versículo ainda na próxima parte da lição. Na Bíblia, a informação que temos a respeito da adolescência de Jesus foi sua experiência aos 12 anos, em Jerusalém, com os doutores da lei. Nessa idade, o menino judeu é introduzido na vida religiosa e se torna um filho da lei, ou seja, um bar mitzvah, como é falado no hebraico. Então, Jesus, naquele momento, estava sendo levado para conhecer aquele ambiente sadio onde se pronunciava a lei do Senhor. As sinagogas que surgiram durante o exílio agora se espalharam por toda a terra de Israel. E no templo, no período das festas, os doutores da lei se reuniam para falar a respeito da lei de Moisés. E ali estava Jesus no meio deles, falando e mostrando a sua sabedoria e fazendo com que eles ficassem surpresos com a forma como ele respondia, como ele dava o seu parecer acerca da lei de Deus. Continuando, a ida de Jesus a Jerusalém com sua família se deu por causa da observância dos deveres religiosos, como participar das 3 festas mais importantes de Israel. E aí está o motivo pelo qual nós colocamos o versículo 41 na leitura bíblica em classe, porque a festa que eles estavam participando era a festa da Páscoa. Durante 3 festas no ano, todo o judeu era obrigado a comparecer no templo e celebrar
um culto a Deus. E estas festas eram a Páscoa, Pentecostes e Festa de Tabernáculos. Jesus foi com a sua família para a festa da Páscoa, como diz Lucas 2:41. Toda a celebração dura 7 dias e depois todos voltavam para as suas cidades. Depois de 3 dias, eles o encontraram no interior do templo, conversando e discutindo com os doutores da lei. Estes, por sua vez, estavam maravilhados com a sabedoria daquele adolescente. É interessante, meus amados irmãos, que aqui o povo se mobilizava. Era comum ir parentes, conhecidos, amigos, todos juntos à festa. E por isso Maria e José, a princípio, não estranharam a demora de Jesus. Porém, passaram-se 3 dias e então foram à procura do Senhor e o encontraram exatamente no templo, junto com os doutores da lei. A juventude de Jesus. Dos 12 aos 30 anos de idade, a adolescência e a juventude de Jesus são praticamente desconhecidas. Não temos registro bíblico, meus amados irmãos. Vamos ler. Depois da experiência com os doutores da lei em Jerusalém, a Bíblia relata apenas que Jesus voltou a aparecer quando já tinha 30 anos, ao ser batizado por João Batista no Rio Jordão. Tudo o que se tem de conhecimento acerca desses anos ocultos da vida de Jesus é que ele aprendeu a profissão de carpinteiro com José e a exerceu até os 30 anos, visto que José já havia morrido. Isto também é uma inferência porque neste texto de Marcos capítulo 6, versículo 3, o pai de Jesus não é citado. Então deduz-se que naquele momento José já teria morrido. É possível, e eu destaco esta palavra porque é a palavra que nós devemos falar quando não sabemos realmente ou quando não temos um fundamento bíblico para afirmar algo. É possível que Jesus tenha sido responsável pelo sustento da família por esses anos. E quando chegou a idade que o pai estabeleceu para iniciar seu ministério, ele deixou tudo e reuniu os discípulos, os quais se tornaram apóstolos, que fariam o seu evangelho conhecido. Prosseguindo, vamos ao terceiro e último tópico da lição, o tríplice desenvolvimento de Jesus. O nosso comentarista começa essa argumentação com a seguinte frase: o Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 51 e 52, diz o seguinte: e desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito, e sua mãe guardava no coração todas essas coisas, e crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Primeiro item do terceiro tópico, Jesus crescia em sabedoria. Eu classificaria, amados irmãos, este crescimento como o crescimento intelectual, não apenas na intelectualidade fria de cálculos, não, mas um crescimento intelectual ligada à sabedoria prática, não uma sabedoria apenas teórica, que seria o conhecimento. Então eu coloco a palavra intelectual entre parênteses, porque entendemos que Jesus, ele cresceu em sabedoria no sentido de conhecimento e também de sabedoria prática em como lidar com as pessoas. Vamos lá? Jesus recebeu uma educação básica que qualquer menino judeu receberia. Ele aprendeu a ler e a escrever, viveu uma vida simples, pois sua família era pobre. Nosso Senhor crescia em sabedoria, ou seja, sua relação com o Pai, seus princípios de vida e disposição em resolver problemas eram dignos de uma pessoa sábia. Ou seja, a intelectualidade não apenas voltada para o conhecimento, mas também para a prática. Certamente, essa foi a razão de Lucas cunhar a palavra sabedoria antes da estatura. Jesus crescia em estatura, é o crescimento físico. Ele cresceu em estatura como qualquer ser humano cresce fisicamente. A palavra estatura se refere ao crescimento físico do menino Jesus, pois o texto está no contexto do desenvolvimento físico de nosso Senhor. Jesus viveu em Nazaré até os 30 anos, tinha a estatura mediana de qualquer judeu,
seu corpo era normal e saudável. Não por acaso Jesus se desenvolveu no trabalho da carpintaria. Então, ele teve uma vida normal e teve um desenvolvimento físico normal. Ele cresceu em sabedoria, ele cresceu em estatura, mas ele cresceu em graça. Jesus crescia em graça diante de Deus e dos homens, é o terceiro item do terceiro tópico. Aqui nós temos a graça em duas direções, em direção a Deus, diante de Deus, ou crescimento espiritual, e temos a graça em direção aos homens, ou crescimento social. Vamos ler o texto? A graça para com Deus Pai tinha a ver com a consciência de Jesus quanto à sua natureza e missão. Essa consciência pode ser constatada no episódio em que seus pais o acharam no templo discutindo com os doutores da lei. Gentilmente ele responde para os seus pais: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Interessante que o versículo seguinte diz que eles naquele momento não entenderam essas palavras. Que negócios do pai? Porventura Jesus Cristo foi oferecer alguma obra da carpintaria? Porventura Jesus foi fazer negócios para o seu pai José? Não. Esses negócios do pai eram negócios relacionados à lei, relacionados ao conhecimento da lei do Senhor. Esse negócio tinha a ver com o seu ministério, esse negócio tinha a ver com o seu compromisso diante de Deus, com a sua vida espiritual e não com a sua vida profissional. Já a graça para com os homens tinha a ver com a sua personalidade carismática, no sentido de atrair pessoas para ouvir a sua mensagem. O carisma do nosso Senhor se revelava ao abrir a boca para falar do reino de Deus. Imaginem, meus irmãos, se Jesus não fosse uma figura carismática, se ele passasse pelas ruas e fosse rejeitado pelas pessoas. Não, Jesus era uma figura carismática, ele crescia também em graça para com os homens. Por isso, ele se assentava para falar com os pecadores, como diz o início do capítulo 15 de Lucas. Então, Jesus se tornou uma figura carismática e cada vez mais ia crescendo a simpatia do povo pela pessoa do Senhor Jesus, ao ponto dele reunir multidões. E onde quer que ele estivesse, havia multidões ao seu redor e era uma marca do seu ministério. Enfim, vamos ao item número 4 do terceiro tópico, lições importantes. Olhando para o desenvolvimento de Jesus em sua família, podemos aprender que a educação de filhos cristãos tem a ver com o desenvolvimento emocional, social e principalmente espiritual. Os pais precisam ter essa consciência de que está sob a sua responsabilidade prover o ambiente propício para que os filhos se desenvolvam de maneira saudável e geral. Ou seja, cuidar da saúde do filho, sim, mas cuidar para que ele também tenha o crescimento, desenvolvimento espiritual e também social. Investir no filho para que ele tenha uma posição na sociedade futuramente. É uma visão do pai que é um pai responsável. Outro fator de destaque é a sabedoria dos pais de Jesus em não manifestar predileção pelos filhos. Por exemplo, a singeleza de Maria em guardar tudo no coração revelava uma personalidade discreta, não precipitada e uma personalidade equilibrada. Equilíbrio e bom senso não podem faltar na educação dos filhos. É importante dizer isso aqui. Jesus era o Filho de Deus, sim, mas estava sob os cuidados de José e de Maria. Portanto, eles tinham uma grande responsabilidade de cuidar daquele menino, porque ele assumiria a nobre missão de Messias, prometido por Deus no Antigo Testamento e agora sendo o Salvador do mundo manifesto através desta família. E que cada um de nós aprendamos as lições que estão sendo ministradas nesta aula. Ou seja, cuidar para que os nossos filhos se desenvolvam bem. Eu quero fechar esta aula com uma leitura de 2 textos que estão no livro dos Salmos. Salmo de número 127, versículo 3 e Salmo 128, versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor:
Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Guarde isto, herança do Senhor e galardão. Agora veja o versículo 3 do capítulo 28. A tua mulher será como videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Então, filhos são para nós herança, galardão, plantas. Eu aprendo lendo estes dois versículos que filhos são herança do Senhor, ou seja, pertencem ao Senhor, e nós devemos criá-los para servir ao Senhor. Em segundo lugar, eles são galardão, presentes, pertencem a nós. É um galardão, é um presente que o Senhor nos dá. Então, os filhos devem ser criados para as famílias. Não podemos criar o nosso filho longe da família. Então, a dimensão espiritual, sim, devemos dar ao nosso filho, mas também a dimensão familiar, fazê-lo integrado à família. E por último, temos o que? Plantas de oliveira. Plantas de oliveira nos chamam a atenção para criarmos nosso filho para a sociedade. Ou seja, plantas estão plantados numa sociedade, nasceu em um meio social. Então, resumindo, os filhos pertencem ao Senhor, os filhos pertencem à família e os filhos pertencem à sociedade. Não podemos criar os nossos filhos isolados da sociedade que nós vivemos. Também não podemos criar os nossos filhos distante do Deus que nós servimos. Também não podemos criar os nossos filhos distante das famílias. Essas três dimensões são importantíssimas: espiritual, familiar e também social. Amém? Vamos à nossa conclusão. A família de Jesus é um exemplo de boa formação familiar. A respeito dos pais, aprendemos a ser equilibrados, ponderados e não manifestar predileção pelos filhos. A respeito dos filhos, nosso Senhor foi obediente e atencioso aos seus pais em todas as coisas. Que nossa família seja um ambiente propício para o desenvolvimento espiritual, emocional e social de nossos filhos. Amém! E aqui nós terminamos convidando você para a próxima lição. Não perca a 13ª e última lição do segundo trimestre de 2023, onde estudaremos sobre a amizade de Jesus com uma família de Betânia. Eu espero você aqui na próxima semana, em nome de Jesus. Agradeço a todos vocês que estão conosco até este momento e que Deus possa abençoar a tua família, que tenhamos uma aula proveitosa no próximo domingo e que você, meu amado irmão, possa criar seus filhos, mas criá-los de forma saudável para Deus, para a família e para a sociedade, a fim de que eles sejam úteis para a sociedade, úteis para a família e principalmente um instrumento nas mãos de Deus. Deus te abençoe e aqui me despeço de você em nome de Jesus. Até a próxima aula. Amém.